Meu caro Carlos, eu sou muito grato e honrado da lembrança de poder estar aqui prestando contas, mostrando o que estamos fazendo no presente e o que pensamos também para o futuro, porque acho que uma administração, especialmente de Estado, e quiçá ainda nacional, com muito mais urgência, precisa pensar o futuro. E o futuro não vem de uma hora para outra e não se resolve com obras meramente identificadas aqui ou acolá. Temos que pensar o Rio Grande e todos nós, evidentemente, somos responsáveis no êxito, no avanço ou não do desenvolvimento do Estado. Uma exposição, espero ser sintético para que haja inclusive tempo de algumas perguntas. As vinculadas da Secretaria de Infraestrutura é o Grupo CE, na área de geração, transmissão e distribuição. A distribuição aqui na Serra não é nossa. Os senhores sabem que quando houve a privatização, coube a RGE atender a distribuição, mas a transmissão de energia na Serra Gaúcha ainda é de nossa responsabilidade. O Departamento Aeroportuário, a Superintendência de Portos e Hidrovias, que administra o sistema hidroviário do Estado, e os portos interiores, como Porto Alegre, Pelotas, Cachoeira do Sul, o DAIA, das nossas estradas, das nossas rodovias, a Sulgás, que é a empresa distribuidora associada à Petrobras. Embora o Estado seja majoritário, nós temos esse importante sócio na Sulgás, na distribuição de gás do Estado. A CRM, que é a nossa companhia de mineração do carvão. É bom lembrar que o Rio Grande do Sul tem 92% dessa riqueza mineral do Brasil. Está aqui em solo gaúcho e em céu aberto. Não precisa cavocar para achar carvão. Aqui nós temos o carvão no nível do nosso terreno. E também, por fim, o Superporto do Rio Grande, destino de muitas riquezas e cargas que aqui na Serra são produzidas. O nosso DAIA, nós temos hoje 10.165 quilômetros de rodovias estaduais já pavimentadas, temos apenas 470 quilômetros de rodovias estaduais duplicadas. Vejam, de 10.165 quilômetros, nós temos apenas 470 quilômetros de rodovias pavimentadas. Os senhores têm a 122, que liga Farroupilha a Caxias como exemplo, e estamos nesse momento fazendo os estudos, já em projeto final, vou abordar depois isso, de ampliar pelo menos 150 quilômetros de duplicação nesse nosso período de governo. Estamos nesse momento em obras de pavimentação de 1.470 quilômetros. Maior parte dessa pavimentação diz respeito a municípios que ainda não têm acesso a asfáltico no Estado, ou seja, o Rio Grande do Sul. Quando nós chegamos ao governo, ainda tinha 104 cidades sem acesso a asfáltico. Hoje já são menos de 86, porque nós, em um ano de governo, já executamos e concluímos ao redor de 18 acessos municipais. E a malha não pavimentada que nós temos, que igualmente tem importância para quem produz o vinho, para quem escoa o leite, enfim, são 2.511 quilômetros de malha não pavimentada que precisa ser evidentemente conservada. O total de rodovias, portanto, que nós temos no Rio Grande do Sul é de 12.676. Nós, até maio de 2012, considerando que nós começamos o nosso planejamento de execução em abril do ano passado, portanto, um pouco mais de um ano, nós já investimos 425 milhões, recursos 100% já liquidados e pagos em construção, 128 milhões em manutenção, restauro, enfim, toda a malha do Rio Grande, e pagamos até julho do ano passado 100% das dívidas de obras produzidas pelo governo anterior, e por terem sido produzidas, evidentemente tínhamos que pagar, foram 150 milhões ao redor disso. O total de investimentos, portanto, nesses 13 meses de governo, no setor, incluindo as dívidas anteriores, chega nesse mês de maio a 691 milhões de reais já investidos. Os nossos cenários futuros
passam por recursos do BNDES, que já estamos recebendo a primeira tranche de recursos agora, nesse mês, no final do mês de maio. Esse recurso ele está canalizado nos chamados acessos municipais. É muito difícil você não priorizar esse tipo de obra, né? Porque lá vivem 800 mil gaúchos, lá se faz transporte escolar, lá se faz transporte de saúde, lá se planta, lá se colhe, quer dizer, lá se consome, e esses municípios precisam ter do Estado esses investimentos, por isso essa prioridade. Do Banco Mundial, nós temos 430 milhões, aqui está em reais, leiam dólar por gentileza, para a restauração de rodovias, inclusive as rodovias da Serra, cujo estado infelizmente não é ainda o desejado. Mas com esse recurso do Banco Mundial nós vamos restaurar rodovias, a exemplo do que fizemos na época do Olivo, para contratos de longo prazo. A empresa restaura e fica fazendo manutenção ao longo de 5 anos. Portanto, ela não pode errar, ela não pode fazer o restauro mal feito, porque a responsabilidade é dela, tanto com a sinalização, com a placa, com o corte da grama e com o pavimento, né? E foi com esse interesse de ampliar a manutenção de rodovias, a malha, até 2009, a malha rodoviária do Rio Grande do Sul, aqui na Serra, ficou sob o auspício de um financiamento que nós contratamos lá e iniciamos a executar no final do governo Olivo, em 2002, que permitiu construir terceira faixa na 122, terceira faixa na Serra das Antas, à época, mas em 2009 houve uma descontinuidade, né, em termos de conserva dessa malha, de mais de 240 quilômetros na Serra, e acabou que nós enfrentamos aí problemas sérios, estruturais, inclusive, dessas rodovias, a exemplo da Rota do Sol. Então, com esses recursos do Banco Mundial, nós vamos assentar um novo programa para restaurar e manter as rodovias por 5 anos, o que dá estabilidade a quem usa, quem é usuário das rodovias. E dos recursos do Tesouro, nós temos 700 milhões oriundo de negociações para as chamadas duplicações de estradas que nós estamos planejando. As duplicações que nós estamos planejando com recursos do Tesouro, aqueles 700 milhões que eu citei anteriormente, é a 470 de Carlos Barbosa Bento Gonçalves, a 453 de Bento Farroupilha, ambas estradas aqui da Serra estão para serem entregues já os projetos finais de engenharia, os projetos executivos. O que nós tínhamos no banco de projetos do DAE sobre essas duas rodovias eram meros projetos básicos que não tinham pensado as interseções com as comunidades, com as empresas, e nós investimos muito nesse ano que passou e agora estamos com um projeto praticamente final, licença ambiental já sendo encaminhada para duplicar esses 2 trechos. E Passo Fundo, Marau, Casca, prioridade para Passo Fundo, Marau, nós temos lá 10 mil veículos dia, também está indo para a fase final, tem projeto agora, já o projeto executivo. Em conservação, nós investimos R$ 8.263.948 nas rodovias da Serra, mas eu estou dizendo que é uma conserva precária, perto do que esta malha exige, mas nós tínhamos que fazer isso porque era o contrato que nós tínhamos. Enfrentamos aquela chuvarada do ano passado que deteriorou grande parte da malha e investimos de manutenção. Eu preferiria ter investido, evidentemente, em restauro, né? Mas para você transformar algo que não existe num contrato de restauração, iniciar as obras, infelizmente a luta contra a burocracia tem sido um diário tormento para mim, que sou gestor de infraestrutura, e também como homem público, um cotidiano de tristeza, né, de ver o quanto a burocracia estatal torna ineficiente, incapaz, perde a agilidade de responder às expectativas do cidadão. Nós estamos fazendo uma restauração de Veranópolis, Nova Prata, Nova Araçá. Houve uma deteriorização muito rápida daquela malha, está sendo difícil, mas nós estamos tocando essa recuperação. São 44
quilômetros, cujo investimento será de R$6.174.000, mais o material asfáltico, ou seja, uma obra de quase R$9 milhões, como os senhores podem ver aí. Esse é apenas um exemplo de algumas obras. São Jorge, Biraiaras, que nós estamos tocando a obra. A parte de Biraiaras já em fase final. Guaporé, Vista Alegre do Prata, nós inauguramos tem nem 2 meses atrás. É uma obra que também vai ser feito um projeto de Vista Alegre do Prata até Nova Prata. Se torna um binário importante para quem transita na 324 hoje, de Casca até Nova Prata. Esse aqui é o restauro emergencial que nós estamos fazendo na Serra, fresando a via. E André da Rocha, que vai muito bem essa obra. Eu imagino que no começo de 2013 já iremos inaugurar esse trecho de André da Rocha, Nova Prata, que eu comecei quando era secretário lá no governo Olívio e que infelizmente ficou parado até ontem. Nós retomamos agora e vamos concluí-la em 12 meses de obra. Aqui vamos falar um pouco de futuro, Rainer. São os chamados trechos para elaboração de projetos de engenharia, contratação de estudo de viabilidade técnico, econômico, ambiental. A 122, na subida de São Vendelino, para Farroupilha, no trecho não pedagiado, nós estamos fazendo um estudo tanto da criação de 4ª faixa, de 3º faixas onde não há, e o estudo, inclusive, de um viaduto que possa talvez ser a única solução possível para nós eliminarmos aquele ponto crítico de morte, que é a chamada Curva da Morte. Quem está fazendo esse projeto é a empresa Burchard. Ela tem 60 dias para nos indicar soluções para a 122, em toda a sua extensão. A 453 de Bento Farroupilha está, como eu disse anteriormente, em fase final de projeto, de duplicação, com todas as obras de interseções previstas. Se tudo der certo, ainda nesse ano, nós vamos conseguir fazer a licitação da contratação desta obra de duplicação. Igualmente, a 470 de Bento Carlos Barbosa, que é um trecho complicado de ser feito, parece não ser, mas é. Nós temos muitas desapropriações para fazer esse trecho de 20 quilômetros de Bento até Carlos Barbosa. Com a CE, nós lançamos semana passada um plano RS mais energia. Esse plano prevê investimentos na ordem de R$1.7 bilhões até 2014, no que diz respeito à geração, transmissão e distribuição. Como eu digo aqui para a Serra, a nossa tarefa com vocês está na transmissão. O plano de investimentos é esse aí que nós apresentamos agora, todo um organograma cronometrado de obras. O Rio Grande do Sul hoje é um estado que está consumindo ao redor de 6.000 megawatts de energia, foi o pico de energia em janeiro. Já investimos ano passado R$200 milhões, o que permitiu o sistema ficar em pé, em melhores condições, inclusive, do que outrora. E nós, junto com esse plano de investimentos, estamos cobrando, através do Copergs, que é o Comitê Pró-Energia do Estado, foi fundado pela Dilma, quando foi minha colega secretária de Minas e Energia, hoje a nossa querida, estimada Presidente da República. Ela criou naquela época o Copergs, o Comitê Pró-Energia, exatamente para mobilizar os gargalos e impedir que houvesse apagões. Aquilo deu certo. Então esse plano foi um plano muito bem construído, né, com recursos do acerto nacional que nós fizemos. A Presidenta Dilma pagou R$3 bilhões à CE, de uma dívida histórica que havia. Com esses 3 bilhões nós quitamos 700 milhões de dívidas que tínhamos com o governo federal e criamos um programa para reverter em investimento na área de geração, transmissão e distribuição. Aqui no Coré de Serra, na área de transmissão, nós vamos investir quase R$15 milhões nas subestações de Farroupilha, Garibaldi e Nova Prata. Isso é obra para esse ano, certo?
para reforçar as linhas de transmissão e permitir que a RGE, evidentemente, responda o incremento de energia na área de distribuição. Também próximo das Hortênsias, na subestação de Bugres, lá em direção a São Francisco, nós vamos investir esses 7,6 milhões também na subestação de transmissão, ou seja, tem ao redor de 23 milhões de reais em transmissão para melhorar a estabilidade da oferta de energia e com isso nos dá a autoridade de cobrar os investimentos. Quero destacar que a RGE tem participado de todas as reuniões, tem um plano muito bom de investimentos de distribuição aqui para a Serra, está fazendo investimentos, nós vamos lançar o plano de investimento das empresas privadas muito brevemente também. A questão aeroportuária. Em 20 de maio de 2011, eu estive aqui anunciando qual seria o local de implantação do novo aeroporto depois de alguns meses de intensa disputa. E nós anunciamos aquilo que era o óbvio para quem de fato quer um grande aeroporto, né, que é uma área sem grandes impactos ao redor, portanto, com governabilidade para você fazer um investimento. No dia 20 de junho, nós deliberamos a formação de um grupo de trabalho e em julho de 2011 instalamos e agora em outubro, depois desses meses de debates, protocolamos na FEPAM o pedido de licenciamento ambiental e decidimos no final do ano, por consenso com esse grupo, qual é o modelo de aeroporto que será feito. Em janeiro desse ano, encaminhamos para licitação a contratação do projeto executivo que foi publicado no dia de hoje, como eu disse. Então nós vamos agora contratar o projeto executivo e logo teremos as dimensões de pista e de terminal de passageiros. Em 30 dias vamos licitar o estudo de impacto ambiental, ou seja, o estudo que fará o licenciamento ambiental de toda a área. Já temos expedientes tramitando para o plano diretor do aeroporto, que é preciso ser feito, que vai designar em qual ponta ficam os hangares, em qual ponta fica o terminal de cargas, enfim, esse plano diretor tem que ser feito profissionalmente. A Prefeitura tem nos ajudado, o prefeito Sartori já decretou a utilidade pública da área, de forma que, enquanto isso, nós estamos trabalhando, né? A fase de desapropriação, ela é uma fase futura, já que houve a decretação de emergência nessa área. Nós tivemos agora na Europa, já dito aqui pelo nosso presidente Heine, e apresentamos como proposta para possível concessão ou parceria público-privada a 470, esta rodovia na Serra das Antas, que é uma rodovia hoje totalmente esgotada e dificilmente será possível duplicá-la aonde está o leito atual. E eu explico por quê. Porque cortar aquela rocha significará aquilo que nós estamos vendo em muitas estradas, a queda permanente de barreiras, ou seja, quanto mais você corta a topografia dos morros, mais você convive com queda de barreiras. Então nós apresentamos esse projeto, não queremos a 470 só da Serra, nós queremos a 470 inclusive com a ponte de São Jerônimo, ou seja, a 470 é uma estrada que vai até Camaquã, tem a ponte de São Jerônimo, que é um gargalo importante, eliminará um gargalo importante, que é a ponte do Guaíba, além, evidentemente, dos trechos que precisam ser duplicados aqui na Serra das Antas. Os dados que nós apresentamos, levamos 2 aeroportos para essa missão na Europa, o aeroporto 20 de setembro, que é o aeroporto metropolitano, e o aeroporto de Caxias do Sul. Apresentamos os dados mais detalhados lá sobre Serra e sobre o aeroporto novo do Estado, que seria o Salgado Filho em franco esgotamento. Apresentamos os nossos protótipos iniciais de pista que estão planejados. A primeira, inicialmente uma pista com 3.600 metros
por 45, terminal de cargas, terminal de passageiros, para uma segunda etapa de expansão da pista para 4.100 metros e adicionamento de uma segunda pista, ou seja, esse é o aeroporto que tem que nascer já com as condições, inclusive de área, né, de cercamento, de você pensar em 2 pistas de operação. Isso é um investimento ao redor de 800 milhões de reais, fora, evidentemente, a desapropriação, que tem que ser feito em etapas, né? Nós não vamos fazer as 2 pistas de uma vez só, nós temos que dialogar com as necessidades do mercado. Portanto, é uma estimativa, porque nós só podemos ter valores exatos no momento que tivermos um projeto executivo. Nós fazemos uma estimativa que pode ser para mais, muito possivelmente possa ser para mais. Se é a localização da área, nós projetamos o que é a Vila Oliva, por que é aqui que foi escolhido, enfim, tratamos de mostrar isso, aonde está o atual aeroporto, aonde irá o novo aeroporto da Serra. E aqui, apenas para informação dos senhores, nós investimos em 2011 1.115.000, não é 1.115.000.000, aqui é 1.115.000 reais para concluir a obra que o governo anterior já havia iniciado no terminal de passageiros do aeroporto atual, certo? Então esse investimento era de 1.115.000, foi a nossa cota parte para concluir essas obras, que se somaram aos 2 milhões que haviam sido investidos no governo anterior no terminal do atual aeroporto. Os nossos temas estratégicos que dialogam com vocês, a ferrovia Norte-Sul é uma ferrovia que está em andamento no Brasil. Ela começa em Belém do Pará, está chegando em Estrela do Oeste, em São Paulo. Grande parte dessas obras já estão prontas, e percebam, senhores, que a ideia da ferrovia Norte-Sul é uma ideia de tronco, ou seja, a concepção dessa ferrovia é para trem de alta velocidade, de ligação de ponto a ponto, sobre a qual devem se aproximar os chamados ramais com viabilidade econômica, ou seja, quem está no centro da ferrovia quer andar rápido, quem não está no centro e for viável tem que levar até o terminal. E nós iniciamos com os estados do Codesul. A presidenta Dilma, antes do solavanco do Ministério dos Transportes, as denúncias, designou que o governo federal fizesse os estudos de viabilidade econômica, os estudos de traçado e de projeto, que são mais ou menos lançados, grosso modo, no mapa, por se tratar de uma linha reta, né? Mas que podem ter variações importantes para ligar a serra. A serra não tem como ficar fora, evidentemente, de uma linha de trem de velocidade que vai ter contato com o Porto de Rio Grande e com os outros portos, ou seja, toda a Norte-Sul ela terá ramais, ela está sendo pensada para dialogar com os portos. Porto sem ferrovia tem muita dificuldade de competitividade, e ferrovia sem porto mais ainda. Então você tem que juntar esses 2 modais. Nós estamos agora em fase de estudos. O Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que compõem o Codesul, temos acompanhado juntos essa trajetória, porque por enquanto essa ferrovia é norte-sudeste. Para ela ser norte-sul, ela tem que chegar aqui no Rio Grande do Sul e no Porto de Rio Grande, propriamente dito. Nós temos uma expectativa positiva da elaboração desse projeto, já da prospecção de viabilidade econômica das regiões Serra, Centro, como ramais indispensáveis para se ligar ao trem de alta velocidade. A ponte do Guaíba, foram agora abertas as propostas para o projeto executivo. Essa ponte, para quem usa o Porto de Rio Grande, é um gargalo. Ela está sendo içada ao redor de 600 vezes por ano, ou seja, se nós somarmos as paralisações, os engarrafamentos, nós chegamos a 30 dias por ano praticamente de içamentos. E como nós estamos estimulando a navegação, a tendência dessa ponte é ser mais vezes içada. Então nós temos que ter uma outra ponte cujo vão de 40 metros de altura e 150 metros de largura,
né, permita a navegação normal sem que haja interrupção pela rodovia. Nós estamos acompanhando isso. A rodovia do Parque, os senhores sabem, hoje ela sai aqui de Porto Alegre e vai até Sapucaia do Sul. Nós iniciamos com o governador Tarso Genro aquilo que é crucial para a Serra Gaúcha e para o Rio Grande do Sul. Aumentarmos esses 15 quilômetros até 240 de Sapucaia até 240, para que a Serra Gaúcha, quando desce, não tenha que entrar no 116, possa tomar a rodovia do Parque já aqui na Casa das Cucas, próximo aqui em Portão. São 14 quilômetros, nós já vistoriamos essa área, nós temos 8 quilômetros de estrada implantada, portanto precisamos de apenas 5 quilômetros a mais para chegarmos à obra propriamente dita. Isso é uma luta fundamental, né, que deve ser feita, porque a rodovia do Parque ela é muito importante, mas se ela acabar em Sapucaia do Sul, ela resolve metade do problema. E para a Serra não resolve nenhum problema de quem tem que passar pela 116. Então ela tem que ser alongada, e esse estudo, a pedido do governador, o ministro Paulo Sérgio Passos já determinou seja feito. Então, tão logo se conclua esse trecho ano que vem, até Sapucaia, a ideia é que já se comece o outro, né, que é extremamente importante. Nós estamos tratando algumas federalizações de rodovias. Eu vou destacar a 470, que eu falei há pouco aqui para os senhores. Ou ela passa por solução privada, ou ela passa por federalização, né? Do contrário, será muito difícil enfrentar. A 101, de Osório até Tavares, hoje ela tem 200 quilômetros estadualizados, nós queremos federalizar, e as coisas estão indo bem, porque a 101 é federal em todo o Brasil, não há nenhuma necessidade para que no Rio Grande do Sul nós estejamos pagando conta do governo federal para manter uma estrada difícil, né, de solo de areia, que não dura a restauração, que se movimenta a base, que nos custa caríssima a manutenção. O governo federal tem que assumir a 101 de São José do Norte até o Nordeste, porque ela é uma rodovia sabidamente federal. Quero dizer também, presidente, eu vi nas demandas que o senhor me entregou, mais uma vez, o pedido de estudos para a duplicação da Rota do Sol aqui em cima, né? A Rota do Sol, no primeiro momento, nós precisamos fazer aquilo que eu disse com o CREMA, uma restauração completa, nova base, né, para dar vazão ao trânsito. E eu vou, atendendo a este pedido, eu vou determinar o início de estudos para ampliação, contagem de tráfego da 453. Eu vou pedir para que o DAE contrate um estudo de contagem de tráfego, um estudo de viabilidade, porque a partir dele nós vamos saber se é preciso duplicar ou, quem sabe, ampliar a capacidade da via, que são coisas diferentes, tanto no que diz respeito a investimentos, quanto no que diz respeito a custos da obra. E estou falando desse trecho do Lajeado Grande até Caxias do Sul, né? Estou falando desse trecho. A ideia para o verão é tirarmos aquele pardal que tem na subida da Rota do Sol. Aquilo foi uma imposição do IBAMA. Nós vamos fazer um cercamento daquela área para proteger os animais que pretende o IBAMA proteger como pardal, né? Que não tem como condição proteger. Nós vamos fazer um cercamento em toda aquela região, porque aquele equipamento eletrônico ele represa o trânsito, especialmente no verão, nos finais de semana, e ao mesmo tempo não responde à preocupação do IBAMA. Então a gente vai fazer todo um cercamento de proteção, como é no Taim. O Taim não tem pardal para controlar velocidade em razão do convívio com animais. O Paim tem cercamento, tem barreiras, e é isso que nós queremos fazer na Rota do Sol, para poder tirar aquele equipamento que segura o trânsito na subida e na descida. A localização é ruim tecnicamente para a trafegabilidade também daquele pardal. Se conseguirmos fazer mais investimentos, presidente, faremos mais obras e faremos mais desenvolvimento. A luta não é simples, não é fácil. Eu não vim aqui chorar as pitangas. Nós estamos no governo, temos que responder as coisas, mas eu às vezes preciso fazer um desabafo desse emaranhado, né,
do paquiderme, que às vezes para dar um passo demora um ano, e você com um ano deixa de fazer muitas vezes uma obra que é urgente, que já deveria ter sido feita há muito tempo. Mas é assim que a gente tem que conviver e mudar. Eu acho que essa é uma tarefa do nosso governo. Nós não podemos repetir a previsibilidade da gestão das coisas. Nós temos que alterar a gestão quando ela for necessária para melhorar o ambiente de logística e de infraestrutura. Importante, a questão dos pedágios. Primeiro, um registro que eu já fiz com a diretoria da SIGS antes de vir ao almoço. É visível que a empresa concessionária de pedágio não está executando o plano na 122. A estrada está deteriorada, tem trechos rachados. Eu vou notificar a empresa, porque eu não preciso nem de engenheiro ali para olhar que eles estão deixando de investir. E se a empresa acha que porque não vamos renovar o seu contrato de concessão, ela não precisa executar o plano até o último dia do seu contrato, ela está muito enganada. Esse contrato tem data para terminar. Nós não prorrogaremos ele, porque achamos que essa modelagem não é boa. Agora, ela não pode omitir-se de fazer os investimentos que estão inscritos e de reverter o patrimônio ao Estado ao final da concessão, nas condições que o plano de concessão exige. E eu afirmo para os senhores, infelizmente, o que eu vi ali na estrada está longe de ser o cumprimento do atual plano de concessões. Nós não renovaremos os contratos. Essa praça de pedágio entre Caxias e Farroupilha, ela deixará de existir, isso é um compromisso do governador Tarcísio Genro. Nós ainda não temos a modelagem que possa substituir esse sistema ou não. E eu particularmente quero dizer uma coisa para os senhores. Os contratos hoje, eles somam rodovias do Estado com rodovias federais. Eu acho que nós, no final do contrato, temos que devolver todas as rodovias federais para que o governo federal cuide. Faça o que quiser com elas, pedagie, duplique, mas faça aquilo que é de sua responsabilidade. Nós temos que cuidar os 890 quilômetros de rodovias do Estado, RS, que estão dentro desse sistema. Aliás, a 122, em inexistindo a praça de pedágio, volta para o DAI fazer a manutenção. E nós estamos nos preparando. Toda essa malha que está pedagiada hoje está dentro do programa do Banco Mundial, já nos preparando para o futuro que está próximo. O ano que vem está muito próximo. Então nós não queremos repetir erros do passado. Eu particularmente digo aos senhores, não tenho objeção a pedágio privado. Fui na Europa propor, como não tenho objeção a parceria público-privada. Fui também propor obras em várias regiões do estado sobre isso. Agora, há concessões e concessões. Concessão com 24% de retorno, de taxa interna de retorno, isso não é coisa para o Brasil de hoje. Concessão só para manter estrada não é mais adequado. Para quem discute aqui, os senhores todos são unânimes, que nós precisamos duplicar rodovias, ampliar estradas. Nós estamos há 14 anos andando nas mesmas estradas. Não tem uma terceira faixa a mais, não tem um viaduto, não tem uma rótula, não tem um trevo, não há nenhuma duplicação em 14 anos de concessão. Esse modelo está errado. Então, por isso não prorrogar. Por isso pensar com calma e com responsabilidade no modelo futuro. Nós somos criticados quando dizíamos temos que contratar uma consultoria profissional, porque nenhum dos senhores que são empresários tomam decisões de 20 anos nas suas empresas sem fazer consultas profissionais. Muitos dos senhores têm na estrutura das suas empresas o cara que é capaz de pensar os 20 anos futuros de uma decisão de investimento ou não da empresa. O Estado não tem esse acúmulo. O Estado tem que ter segurança para tomar decisão do que ele quer para os próximos 20 anos, para não engessar a malha viária e não cometer erros já havidos no passado e que geraram tanta insatisfação até agora. Então, sobre pedágio, o que eu quero dizer é isso. Eu pedi ao presidente Rainer
que nos ajude nisso. Nós temos que fiscalizar a execução desse contrato até o seu último dia. Ali está sendo cobrado pedágio, tem que ter investimentos até o último dia e não ficar meia boca, como eu vi. Trechos que de Farroupilha até Caxias estão rachados, com micro revestimento muito mal feito e há muito tempo, e trechos mais próximos aqui de Caxias cheios de reparos desnivelados, como se nós estivéssemos andando numa estrada sem manutenção. Então nós temos que ficar atentos a isso, porque esse contrato tem que ser entregue no final a rodovia, os equipamentos em condições de nós podermos aproveitá-los. Era um registro, me desculpe repetir de novo, mas eu não podia deixar de falar isso aqui, que é um panorama do que eu vi chegando em Caxias. E por ter visto, não sou cego, vou agir já na minha volta e notificar a empresa que não está honrando o contrato que faz parte da cobrança de pedágio. Muito obrigado.